Malaquias capítulo 2, versículo 7. Amém? Fala assim a palavra de Deus: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Quantos sacerdotes nós temos hoje aqui? Levante a mão, aquele que é sacerdote de Deus. A palavra de Deus, ela fala no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós não éramos povo, nós não tínhamos pátria, apesar de cada um na sua certidão de nascimento estar escrito aonde você nasceu, mas no mundo espiritual você não tinha pátria, no mundo espiritual você não tinha direitos, no mundo espiritual só havia uma verdade: que eu e você éramos cativos do diabo. É o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala também que Jesus, ele vem para esse mundo para nos libertar. E para agora, diz ali no livro de Efésios, que somos agora cidadãos do céu, cidadãos da cidade de Deus que fica no céu, e que agora nós temos uma pátria, e que agora nós temos um nome, e agora que nós somos um povo, e que agora nós temos um dono, e o nosso dono é Jesus. O nosso dono é Jesus. A Bíblia fala que agora eu sou sacerdote e que você é sacerdote. A Bíblia está falando. Nós vivemos hoje, irmãos, um dos piores momentos da igreja na terra, uma das piores épocas, uma das épocas mais infrutíferas da história da igreja. Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com a minha esposa e falávamos a motivação disso, e chegamos a uma conclusão: que hoje o homem entende que sabe tudo. Antigamente o homem não tinha todas as respostas, só tinha perguntas, e aquilo que ele não entendia, aquilo que ele não tinha uma explicação, ele apontava para o sobrenatural, ele apontava para o divino, ele apontava para aquilo que ele não entendia. Isso é coisa de Deus, isso é coisa do mal. Na nossa época, o homem está encantado com a sua tecnologia, está encantado com o seu mundo digital. Hoje, as pessoas, pelo contrário, parecem ter resposta para tudo. Para tudo. Aquilo que ele não sabe, ele joga no Google, e a resposta que dá, aquilo para ele já lhe é satisfatório. E ele acaba sendo reprodutor, repetidor de verdades que não são as dele, mas verdades que ele aceita como verdade. Isso em todas as esferas. Na política, por exemplo, as pessoas falam: olha, o povo está mais politizado. Eu pergunto: será que está mais politizado? Será que entende do que estão falando? Entendem das doutrinas, daquelas ideologias? Ou só são repetidores, só são reprodutores de ideias que não são as suas, que não fazem parte da sua reflexão?
devido ao acúmulo de informação. E esse homem que acredita ter todas as respostas, ele não consegue mais enxergar a necessidade de Deus na sua vida. Ele tem todas as respostas, ele consegue, sempre alguém tem uma resposta, sempre alguém tem uma resposta, porque o mundo digital faz com que você consiga obter a informação que está do outro lado do mundo, de um estrangeiro, de um site que está num outro idioma, e você consegue traduzir, e você consegue ter contato com aquela suposta verdade. E as pessoas olham e falam: eu não preciso de Deus, eu não preciso, porque eu já tenho as respostas. E a igreja, ela também está andando nesses passos. A igreja também parece ter todas as respostas. Em dado momento da vida daquele suposto servo de Deus, na sua dúvida, buscando uma direção, ele não ora mais. Ele coloca numa balança, e através do seu raciocínio, através do seu coração, ele toma a decisão, ele toma o caminho a se seguir. Ele não vê mais necessidade de buscar a Deus, ele não vê mais a necessidade, acaba virando uma geração de hipócritas, uma geração da qual Jesus falou: olha, eles me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque na hora do aperto, eles fazem aquilo que querem fazer, eles fazem aquilo que o seu coração manda, andam na direção aonde o seu nariz está apontado, e não a luz da palavra de Deus, e não a luz da direção do Espírito Santo de Deus. No livro de Malaquias, o profeta, ele chama a atenção do sacerdote, ele chama a atenção do sacerdote, e a época de Malaquias é muito parecida com essa época, ela é muito parecida. Você que tem a sua Bíblia aí, abra aí, no capítulo 1 desse livro de Malaquias, no versículo 1, ele começa a falar sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação, dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Essa palavra ele fala: eu sempre amei vocês, eu sempre amei vocês. E o povo pergunta: como tu nos amou? Ele falou: olha, lembra de Jacó e Esaú? Eu amei Jacó no ventre da sua mãe, sem ele ter feito bem ou mal, eu amei Jacó e desprezei Esaú. Deus está falando aqui, irmãos, de escolhidos. E saiba que você só está aqui nessa noite porque Deus escolheu você. E saiba que você está aqui nessa noite não porque você quis, mas porque o Espírito de Deus trouxe você.
altar, porque aquele que Deus desprezou, como fala nessa palavra, que Ele tornou a terra de Esaú uma desolação, e se Ele reconstruir tudo de novo, Deus derruba de novo, porque ninguém pode enfrentar esse Deus, ninguém pode dizer não para Ele, ninguém pode. Ele falou: eu amei vocês, vocês não eram povo. Lembra do teu passado? Vocês não eram povo, vocês não tinham dignidade, você estava nas drogas, no álcool, você estava perdido, você estava jogado, você nem povo era, você nem nome tinha, mas eu amei vocês. O Senhor te amou, irmão. Às vezes nós cobramos tanta coisa de Deus, às vezes nós ficamos bravos com Deus, porque as coisas não andam da forma que nós queremos, mas a palavra do Senhor nessa noite te diz: eu amei vocês, eu amei vocês, eu escolhi vocês, e a única coisa que Deus pede, irmão, de nós, é que nós venhamos andar na dignidade de um sacerdote de Deus. No versículo 6 aí do capítulo 1, acompanhe. Ele fala: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisto, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. A mesa do Senhor, tudo que eu trago, não só a minha oferta, não só o meu dízimo, mas a minha adoração, mas a minha atenção para as coisas de Deus, mas o meu coração, é o que eu trago para Ele, irmão. E às vezes nós estamos sentados aí pensando no que está passando agora lá no Fantástico, pensando na conta que eu tenho que pagar, olhando uma piadinha no meu WhatsApp, e o Senhor fala: você ainda pergunta no que você tem me desprezado? Você ainda pergunta porque você tem trazido essas coisas à mesa do Senhor. Quando você entra aqui nesse lugar de adoração, quando você entra aqui, querido, tudo mais, o teu pensamento, o teu coração, o teu sentimento, tudo agora é para Ele. Tudo agora você está colocando no altar dele. E eu pergunto para você, até esse momento que você colocou nesse altar, o que você colocou? O versículo 8 ele fala: quando vocês oferecem de sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de você? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. As pessoas estavam trazendo para Deus ofertas ofensivas. Às vezes para o meu patrão eu sou dedicado, para o meu pai eu sou dedicado, às vezes até para o pastor da igreja você é dedicado, mas e para Deus? E para as coisas de Deus? Porque tudo é difícil para as pessoas hoje.
tudo é difícil. É muito mais fácil ir para qualquer outro entretenimento, ou enxergam esse lugar como entretenimento, como passatempo. Irmão, sabe que está colocando todas essas intenções no altar de Deus, oferecendo para Ele, O versículo 9 fala: e agora, sacerdotes, supliquem a favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que Ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Será que o que você trouxe até esse momento, será que Deus te favorecerá, irmão, nessa noite? Será que foi suficiente? É o que eu falo, não é só dinheiro, é coração, é intenção, é adoração, é entrega, porque é isso que Deus espera de você. Ele espera que eu e você entre aqui nesse lugar de adoração e deixe lá fora a preocupação, os problemas, a diferença com o meu irmão, porque eu entendo que a partir do momento que eu passo por aquela porta e eu começo a estar no lugar de adoração, tudo agora está sendo sacrificado para Deus, está sendo colocado nessa mesa espiritual, tudo. Será que até esse momento, o que você tem trazido, Deus está se agradando? As pessoas na época sabiam que tinham que levar uma oferta, naquela época um animal, para ser sacrificado. As pessoas olhavam no seu rebanho, viam aquele animal que já ia morrer, estava doente, tinha outro que estava cego, não tinha valor comercial. Vamos pegar isso aí, vamos levar, vai morrer mesmo, vamos levar para o sacrifício. E às vezes eu gasto a minha energia em tudo quanto é lugar, todo lugar. Às vezes eu vou virado trabalhar, chega lá, eu estou atento às coisas do meu trabalho, vigilante a tudo. Mas espero chegar aqui para entregar para Deus todo o meu relaxo, entregar para Deus todo o meu desprezo, entregar para Deus o doente, porque o sadio eu entreguei lá no meu trabalho, o sadio eu entreguei lá na minha academia, porque lá eu tenho força, disposição. Mas aqui eu trago o doente, aqui eu trago o defeituoso para dar para Deus, eu trago o pior. E Deus fala para o sacerdote: será que você vai ser favorecido com aquilo que você está trazendo? O versículo 10, olha que coisa que ele fala no versículo 10, irmão. Olha como é grave. O versículo 10 ele fala: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para não acenderem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Olha o que Deus fala, quem dera viesse alguém e fechasse a porta, não deixar mais ninguém entrar, para cessar essa sequência de sacrifício doente, essa sequência de resto, essa sequência de oferta fedorenta, apodrecida. Quem dera acontecesse alguma coisa e fechasse esse templo, para que essas pessoas parassem com essa hipocrisia, para que essas pessoas parassem com essa falsidade, com essa blasfêmia, com esse desprezo. Olha como é grave isso, irmão. Já imaginou isso? Às vezes a gente fala: olha, o diabo quer fechar as portas, o diabo quer fechar. O
diabo quer fechar a porta de uma igreja vitoriosa, mas as igrejas fracassadas, as igrejas que morreram, as igrejas que estão fedendo, o diabo quer as portas bem abertas. O versículo 11 ele fala: mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Nessa época, só o povo de Israel detinha a palavra de Deus, mas Deus falava: olha, eu sou um Deus grande, eu sou um Deus grande. Tem um pessoal aí, espalhado pelo mundo, um pessoal que vocês não conhecem, que todo dia me adora, todo dia me adora sem me conhecer, sem entender, mas leva para mim oferta, mas tem um coração puro. Às vezes você é da igreja e você julga aquele de fora, você julga, e essa palavra ela fala exatamente isso. Tem muita gente aí fora que não conhece a Deus, mas que tem um temor de Deus muito melhor que o seu, que não conhece a Deus, mas que tem um coração muito mais caridoso que o seu, que não conhece a Deus, mas que sabe perdoar, coisa que muita gente não sabe, que sabe perdoar e não ser vingativo. Tem muita gente aí fora, e é isso que essa palavra está falando, porque Deus não está preso na rede da religião, Deus não está preso, cativo a uma denominação. Deus é muito maior do que isso, e é exatamente por isso que no dia do arrebatamento da igreja será um dia de surpresa, porque tem muita gente aí adorando a Deus verdadeiramente, na sua limitação, verdadeiramente adorando a Deus aí nas calçadas, adorando a Deus aí em lugares que você olha e fala: o diabo está aí, adorando a Deus lá no profundo da selva, adorando a Deus, como a história do missionário. Ele foi uma tribo indígena lá no meio da selva do Amazonas, e quando ele começa a falar, ele falou: não, eu tenho que falar na linguagem deles para eles entenderem. Olha, eu vim falar de vocês de um Deus grande, de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus maravilhoso, de um Deus santo. E os indígenas falaram: nós conhecemos esse Deus, nós adoramos Ele todo dia. Você não sabe, mas o meu Deus está sendo adorado. Ele não precisa da tua adoração ou da minha adoração falsa. Ele não precisa do culto hipócrita. Ele não precisa. É por isso que nessa noite eu tenho que me arrepender no pó e na cinza, porque Deus não precisa de mim nem de você. Deus não precisa. O versículo 12 ele fala: olha, mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos exércitos, oferece animais roubados, coxos, doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor. As pessoas falam: irmão, para que ter culto todo esse tempo? Faz um culto de 15 em 15 dias. Que saco. De novo. Vai ter reunião das mulheres de novo. Dá licença. Que não sei o que. Vai ter isso de novo. Sai fora. Não aguento mais. Eu quero ficar um pouco em casa. Que canseira. Olha o que a palavra de Deus está falando, querido. Bota a tua cara no pó, volta a ser sacerdote do Altíssimo.
que a palavra de Deus está falando, querido. Olha, ele fala no versículo 14: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Amém. No capítulo 2, você que está acompanhando, vai piorando. Ele fala: e agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês, se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. E eis que reprovarei a sua descendência. Reprovarei a sua descendência. Irmão, eu fui de uma igreja muito grande, e eu ficava assustado, Daniel, porque todos os filhos dos pastores, presbíteros, diáconos eram desviados. Você vai ter muita igreja que você vai, todos os filhos. Como é que o filho está desviado? Como o filho vai desviar? Vai desviar, não volta mais. A palavra de Deus explica. A desobediência fez que Deus reprovasse a descendência. Como já fui em outras igrejas, e ao contrário, vi os filhos trabalhando com os pais na igreja. Ele fala aqui, no 3: eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Ele falou: vou fazer pior, vou passar esterco na sua cara. O que é esterco, irmão? É isso mesmo. Vou passar esterco, vou passar bosta na sua cara. É o que a Bíblia está falando. É o que a Bíblia está falando. E tem muita gente, igual muitas vezes a pessoa faz aquelas maldades com o cachorro. Quando o cachorro faz a necessidade no lugar errado, ele pega a cara do cachorro e esfrega, o que não adianta nada, coitado do cachorro. Mas com gente talvez adiante de Deus pegar a cara e esfregar no esterco, para ver se aprende, para ver se entende de que um dia nós não éramos povo, mas que agora nós somos povo de Deus. O versículo 5 ele fala: minha aliança com ele foi de vida e de paz. Versículo 4: então vocês saberão que eu lhes enviei esse mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhes dei, para que me temesse de fato. E ele temeu e tremeu por causa do meu nome. A aliança que Deus fez com Levi, filho de Jacó, e os descendentes de Levi viraram sacerdotes. A aliança que Deus fez, que é a aliança dos sacerdotes, era uma aliança que aqueles homens temiam e tremiam ao Senhor. Temiam e tremiam quando entrava na presença de Deus, quando iam escrever a palavra de Deus, copiando, como não tinha gráfica, copiava na mão, mas quando iam escrever o nome de Deus, iam lá, tomavam banho, botavam uma roupa bonita, se perfumava, só para escrever o nome Deus, porque ele não podia ser tratado como qualquer coisa, como qualquer pessoa, porque a aliança que Deus fez com Levi, a sua linhagem,
traria temor e tremor, porque sacerdote treme, e teme ao Senhor. Sacerdote de verdade teme e treme diante dele. Ele fala no versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca, nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento, e a sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Você é sacerdote de Deus, irmão. A instrução tem que estar na sua boca, e o que está na sua boca é para afastar as pessoas da iniquidade, é para afastar as pessoas do erro, é para afastar as pessoas da maldade. E no versículo 8 ele fala: mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Davi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Deus pune o povo na medida da sua maldade. Quanto mais a maldade vai aumentando, mais a punição vai aumentando, porque é na medida da sua maldade. E ele fala: olha, eu me revoltei contra vocês, porque vocês são parciais na aplicação da lei. Vocês são parciais. Tem muita gente que é isso, julga os outros, faz pior, mas ele julga os outros. Quem ele gosta, ele perdoa. Quem ele gosta, olha, é assim mesmo, Deus vai te ajudar. Quem ele não gosta, o outro fez um fio de cabelo, já é motivo de condenação. A Bíblia fala no livro de Provérbios que a abominação do Senhor é a balança enganosa. O que é a balança enganosa? 2 pesos e 2 medidas. Para uma pessoa que cometeu a mesma infração, ela sofre uma pena, a outra cometeu a mesma infração, sofre uma pena pior, só porque você não gosta dela. É balança enganosa, é aplicação parcial da lei. Mas Deus me chamou e te chamou para ser sacerdote, e a Bíblia fala que tem uma aliança. Tem uma aliança, irmão, que Deus fez com Levi. E essa aliança que Deus fez com Levi, ela chega até nós, ela chega até os nossos dias. Amém? E eu pergunto para você: como é que está a tua aliança com Deus? A tua aliança de sacerdote? Como está? Como você está interagindo com o altar de Deus? O que você está colocando nesse altar para oferecer para Deus? O que? O que? Ele começa falando no versículo 1, Malaquias começa falando sentença. Sentença. A sentença é o final de um processo. A sentença é a determinação do juiz. É o final. Foi uma sentença. Para nós, ainda não é sentença. Para nós, o nosso advogado Jesus, segundo diz o livro de Hebreus, passa dia e noite intercedendo por mim e por você. Quem encontrar em você hoje arrependimento, quem encontrar em você hoje desejo de mudança, desejo de renovação, de falar: Senhor, até aqui não estava certo, mas eu quero renovar a minha aliança nessa noite, a minha aliança de sacerdote. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Vamos orar a Ele, ao Senhor que é digno de honra e de glória. Curva a tua cabeça, faça uma reflexão, fala com Ele.